Seja bem-vindo ao De Fora da Gaiola! Eita, que agora eu me espalho! Hoje revelaremos 5 segredos sobre a família de Jesus que você não sabe. Começaremos fazendo um desafio. Se tiver alguma informação nesse vídeo que você ainda não sabia, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal. Caso você já saiba tudo que falaremos aqui, escreva nos comentários a frase "Nada de novo". Que os jogos comecem! Primeiro segredo. Maria, a mãe de Jesus, tinha uma irmã chamada Maria. É o quê? Naquela época, os judeus repetiam muitos nomes e era até incomum quando alguém nomeava um filho com um nome que não tivesse na parentela. João Batista teve seu nome questionado, justamente por causa disso. Hoje, entendendo a necessidade de compreendermos essa questão, entendo por que Deus deu um nome diferente a João. Sem isso, não saberíamos dos costumes da época e ficaríamos perdidos nas escrituras. Você entenderá em breve, calma. Segundo segredo. Maria, irmã da mãe de Jesus, era casado com Alfeu, também chamado de Clopas. Alfeu, segundo a tradição, era irmão de José, pai de Jesus. Em suma, fica assim: José e seu irmão Alfeu casaram com as duas irmãs chamadas Maria. Poucos tinham percebido isso nos evangelhos. Fale a verdade, você sabia disso? Sabia não? Acho que já merecemos um like e sua inscrição no canal, certo? Terceiro segredo. Jesus teve alguns irmãos. Dentre eles, foram mencionados Simão, Tiago, Judas e José. Como os judeus só mencionavam nomes femininos se isso fosse de suma importância, é apenas dito que ele teve irmãs também. Mas você diz, onde está o mistério nisso? Veja bem. Maria, a tia de Jesus, teve 4 filhos e eles se chamavam Simão, Tiago, Judas e José. Não. Né? Tá retratado todo o problema. Por causa desse fato, os católicos romanos e ortodoxos negam que Jesus teve irmãos. Eles dizem que os protestantes fazem confusão por causa de Maria, irmã de Maria. Mas a Bíblia fala que são irmãos. Está claro que são. Será? Ló era sobrinho de Abraão e, no entanto, foi chamado de irmão. Os judeus chamavam seus parentes próximos de irmãos. Percebe que essa não é uma questão fácil? Jesus poderia muito bem chamar seus primos de irmãos. Ainda mais que eram filhos do seu tio, irmãos de José, e da sua tia, irmã de Maria. Eles eram duplamente seus parentes. Mais próximo do que isso, só se nascessem de Maria, sua mãe. Para revelar se Jesus teve irmãos ou não, precisamos separar os fatos ponto a ponto. Caso contrário, tudo parecerá muito confuso, como na verdade é. Preste atenção. Tiago, filho de Alfeu, se tornou apóstolo junto com Pedro. Portanto, fazia parte dos 12. Em Lucas 6, 15 e 16, diz que Judas era filho de Tiago. No texto, a palavra grega usada indica parentesco. Pode ser traduzida como filho ou irmão. O mais aceito entre os estudiosos é que Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, era irmão de Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor. Não sabemos se ele era mais novo ou mais baixo que Tiago, filho de Zebedeu. Sendo assim, temos 2 filhos de Alfeu entre os apóstolos de Cristo, ambos primos de Jesus, se não for por parte de pai, por parte de mãe, já que Maria era irmã da mãe de Cristo. Percebeu que Jesus tinha 2 primos, chamados Tiago e Judas, e que eram filhos de sua tia Maria. Ambos faziam parte dos 12 apóstolos. Grave isso! Em Mateus 27:56 é dito que Maria, tia de Jesus, tinha outro filho que não era apóstolo, chamado de José. Como vimos há pouco,
A tradição diz que Clopas tinha um filho chamado Simeão ou Simão. Isso torna a coisa muito mais complicada, já que é dito que Jesus tinha 4 irmãos chamados Simão, Tiago, Judas e José. Encontramos então a seguinte equação: Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã que se chamava também Maria. Ela possuía 4 filhos, chamados Tiago, Judas, Simão e José. Ixi, onda essa, meu irmão? Exatamente os mesmos nomes dos irmãos do Salvador mencionados nos evangelhos. Para muitos, o caso se encerraria aqui. Jesus não teve irmãos, teve primo. Mas nós do canal de Fora da Gaiola somos bereanos, examinamos tudo de maneira profunda e afirmamos: Jesus teve irmãos! Só existe um texto na Bíblia que prova que Jesus teve irmãos, e não é Marcos 6:3. Paulo, ao falar da ressurreição de Jesus, falou que Cristo apareceu a todos os 12 apóstolos e depois a Tiago. Que Tiago era esse que viu Jesus depois dos 12? Tiago, maior e o menor, estava incluído nos 12, que já tinham visto Jesus. Percebe que tem algo fora do lugar? Quem era esse homem? Era Tiago, o justo, irmão de Jesus. O maluco é brabo. Claramente o texto faz separação entre Tiago, o justo, e os outros Tiagos. Ele foi chamado ao apostolado antes de Paulo, mas depois dos 12. A tradição não só relata que ele era irmão de Jesus, como o coloca como o líder da igreja em Jerusalém. Outro fato a respeito do assunto, mas aí exige profundidade no exame, é que 3 evangelhos e o livro de Atos foram escritos em grego. Com exceção de Mateus, os evangelhos foram escritos em grego com a intenção de serem católicos, ou seja, universais, internacionais. Na língua grega existe diferença de primo para irmão. A palavra adelfo é usada para irmão e a palavra anépsios é usada para primo. Quando se fala dos irmãos do Senhor, sempre usa-se adelfos. Os evangelistas são detalhistas e jamais deixariam passar desapercebidos esses pontos. Rapaz, você... Inclusive, no livro História Eclesiástica é feita essa diferença. Os primos são chamados de primos e os irmãos de irmãos. Sendo assim, Jesus teve irmãos e irmãs. Teve 4 irmãos: Simão, Judas, José e Tiago. Teve uma tia com o mesmo nome de sua mãe, que teve a proeza de nomear seus 4 filhos com o mesmo nome dos sobrinhos, tornando a família do Salvador bastante confusa, para não falar coisa pior. Mas, como vimos no início, era moda repetir nomes de parentes. Como dissemos, ai de nós, se não fosse Deus mudando o nome de João Batista. Entendeu o mistério? Se tá achando complicado a família do Salvador, espere só até falarmos dos Herodes. Cê é louco, cachoeira? Outro segredo que você não sabe é que depois de Tiago, irmão do Senhor, quem assumiu a liderança da igreja foi Simão, irmão de Tiago, filho de Alfeu, primo de Jesus. Em seguida, após seu martírio, pois Simão morreu crucificado, quem assume é o filho de Tiago, irmão do Senhor, ou seja, o sobrinho de Jesus. Seu nome era Judas, o Justo, ou simplesmente Justus I. A impressão que passa é que a igreja queria honrar a família do Salvador, dando sempre preferência a estes em relação à liderança. Até Pedro, apóstolo que Jesus indicou como líder da igreja, se submete à vontade da comunidade. Depois a igreja foi tomando outra direção. Mas mesmo assim, o último bispo de Jerusalém ainda foi parente de Jesus.
A que ponto chegamos, hein? Foi o bisneto de Judas, irmão do Senhor. Quinto segredo que revelaremos. Judas, irmão de Jesus, teve filhos e netos. Judas, escritor da epístola que leva seu nome, que se diz irmão de Tiago, era irmão de Jesus. Não sabemos como foi sua vida, mas é notório que constituiu família, como nos conta a história da igreja. É dito que seus netos foram perseguidos no império de Domiciano e que depois de darem testemunho de que o reino do Messias é espiritual e que um dia viria do céu de forma física, foram tomados como loucos e a perseguição ao cristianismo cessou. Dá glória. Eles tiveram uma vida em paz, casaram e geraram filhos. Um dos tais foi Judas, chamado de Judas Siríaco, bisneto de Judas, irmão de Jesus. Ele foi o último bispo de Jerusalém. E aí, você já conhecia essa história? Ela pode ser lida no livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. E tem parte dela também no livro Antiguidades Judaicas, também chamado de História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Se gostou do conteúdo, se foi edificante, lembre-se do nosso desafio. Seja um missionário, compartilhando esse conhecimento com mais pessoas. Curta, se inscreva e comente para aumentar nosso alcance. Deus te abençoe. Até breve.